Economia é uma palavra que quer dizer administração daquilo que está escasso, ou seja, economizar. Se existe pouco dinheiro, vamos economizar. Se existe poucos recursos naturais, vamos economizar. Então, a estrutura da palavra economia seria isso. Mas hoje podemos estruturar a economia, de um ponto de vista mais da filosofia, como um ideal que podemos buscar. Mas antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Se você pegar a Ética a Nicomanco, se pegar sobre a brevidade da vida de Sêneca, ambos esses dois filósofos, eles vão abordar que nós, seres humanos, não necessitamos de muito para sobreviver. Ou seja, aquilo que temos em excesso já não é nosso. E aquilo que temos em excesso nos gera mais preocupações. Então, para ter uma administração econômica da nossa vida, devemos buscar aquelas coisas que são fundamentais para uma boa administração da nossa vida. Se você pegar Aristóteles, Aristóteles vai falar sobre o homem liberal. O homem liberal é aquele que tem dinheiro, normalmente herdado de fortuna, e vai usar deste dinheiro para ajudar outras pessoas. Ou seja, numa linguagem cristã, está fazendo caridade constantemente. Essa pessoa que faz caridade constantemente, ela tem o recurso, que é o dinheiro, ou o meio capital, que pode ajudar outras pessoas. Ela já tem em excesso, já está distribuindo. Mas existem pessoas que não têm em excesso, estão necessitando, ou têm o suficiente para sobreviver, mas normalmente precisa abrir mão de algo para ter outro algo. Ou seja, se eu pego uma área e falo que eu não vou construir uma escola naquela área, mas vou construir um prédio, logo eu estou abrindo mão de construir uma escola. Ou seja, o recurso é pouco, só tem espaço para um prédio ou para uma escola, não dá para construir os dois. Então, de forma econômica, eu vou usar a minha habilidade para pensar o que é mais útil construir naquele lugar. Tenho 10 mil reais. Eu sei que eu quero comprar uma moto. No momento agora, eu necessito de uma moto ou necessito de uma casa? Na lógica econômica, qual objetivo eu tenho que focar para ir buscar? Aqui estou trabalhando coisas do dia a dia. Economia seria isso aí. Os recursos são poucos, então eu tenho que ter uma habilidade para administrar aqueles recursos que são escassos. Numa forma mais ampla, o governo ou o Estado trabalha com a administração pública. Ou seja, nós, seres humanos, somos dependentes e vivemos dentro de um Estado. Esse Estado cobra tributos ou impostos. E esses impostos, eles são devolvidos como construções ou limpezas das vias públicas. Mas, toda vez que cobra, não tem o suficiente para fazer tudo. Ou seja, o Estado, na sua sabedoria de administrar os recursos que são escassos, tem que olhar para a população e saber aquilo que é mais necessário fazer e aquilo que é mais útil, porque o recurso é pouco. Porém, outra perspectiva, numa filosofia mais da economia, pensando de forma bem idealista aqui, a economia seria aquela que gera renda para todos, ou seja, seria uma certa igualdade dentro de um sistema econômico. Mas, como nós sabemos que não é todos que estão no mesmo grau de igualdade, poderíamos colocar dentro do sistema econômico a ideia de equidade.
O que é equidade? Dar a cada um aquilo que é necessário, aquilo que merece. Exemplo, podemos colocar a ideia de que todo mundo está trabalhando ali numa empresa, existe um que trabalha menos, existe outro que trabalha mais, porém, ambos estão recebendo a mesma quantidade. Aqui seria uma certa igualdade. Trabalha no mesmo serviço, mesmo que um trabalha pouco ou trabalha mais, mas recebe a mesma quantidade. Porém, numa visão mais de equidade, vai existir alguém que observa os outros, que vai ver que aquele que está trabalhando mais vai receber mais. Aquele que está trabalhando menos vai receber menos. Dessa forma, gera outra coisa. Se a pessoa que trabalha menos percebe que ela está recebendo menos, ela automaticamente tem um incentivo para poder trabalhar mais. Hoje nós temos as críticas muito justas ao salário mínimo. O salário mínimo é um teto estabelecido a qual todo empregador é obrigado a pagar aquele salário na carteira. Porém, se tem 10 pessoas trabalhando em empresa e as 10 recebem o salário mínimo, mesmo se ela esforçar, não recebe além do salário mínimo, então vai nivelar todos no mesmo patamar. Porém, existe a lei do salário mínimo. No entanto, se houver uma pessoa que se destaca entre aqueles 10, essa pessoa automaticamente deveria receber mais do que os outros 10. Se assim, se essa outra pessoa receber mais, vai acontecer uma coisa, que as outras vão também ter um pouco de inveja, mas a cobiça, que é natural no ser humano, que existe, vai fazer também se esforçar um pouco mais. Porém, se existe um lugar onde todos recebem a mesma quantidade, e se um se oferece para ajudar, esse um fazendo o serviço, corre o risco de aparecer mais serviço para ele. Ele ficar mais atarefado e os outros ficarem cada vez mais livres. Trabalhar com a economia não é simplesmente a administração dos recursos escassos, mas também a administração de virtudes e de qualidades escassas na própria condição humana. Ou seja, nós vivemos nessa condição humana onde que as pessoas também são corruptas. Não é à toa que a economia ou as ciências contábeis, elas serão conhecidas não como ciências exatas, mas como ciências da área das humanas. Ou seja, que a economia não só está trabalhando com os recursos, mas também está trabalhando como é a forma que nós, seres humanos, agimos com esses recursos escassos. E muitas vezes, na prática que eu estava falando, de uma pessoa que se oferece para ajudar, é uma pessoa que está fazendo caridade, tentando ajudar outra pessoa. Mas a outra pessoa pode usar de maldade e cada vez mais entregar só nas mãos da outra pessoa. Porque é a própria condição humana. Exemplo, existe um órgão ou um governo que recolhe impostos. Normalmente, esses impostos não chegam para as pessoas no investimento na educação e na saúde. Porque a condição humana, muitas vezes, tem roubos, falcatruas, desvios para coisas que não são de utilidade pública, mas sim de utilidade de vida privada. Então, quando trabalhamos com economia, não estamos apenas trabalhando questões de dinheiro, questões de recursos, questões administrativos, mas também estamos entrando dentro de uma condição que é propriamente humana. Uma condição que é corrupta. Dentro dessa corrupção existem vaidades, vícios, defeitos, cobiças, luxúrias, tentações de passar o outro para trás, tentações em tirar proveito do outro que necessita de algo. Ou seja, na administração da economia, trazendo bem uma reflexão filosófica, a gente poderia resolver a economia simplesmente falando aplica mais isso, coloca mais dinheiro aqui, coloca mais dinheiro ali, constrói isso, destrói isso, faça aquilo. Mas a gente esquece que estamos olhando ou estamos trabalhando com pessoas. E trabalhar com pessoas é também trabalhar a forma que elas agem na realidade.
É por isso que eu tentei trazer essa questão da economia para esse canal aqui, para ter um conteúdo onde eu abordo sobre este assunto de forma filosófica, mas também de forma econômica. Tchau, tchau. Espero que esse conteúdo ajudou você e bons estudos de filosofia. Fui!